4 componentes básicos. O que vai diferenciar que tipo de analito a gente vai querer quantificar, ou que tipo de amostra vai ser absorvida e tudo mais, isso vai depender só disso aqui, ó. Isso aí é a fibra. Cada fibra ela é codificada de uma cor diferente, então tem branca, cinza, azul, rosa, e cada um tem uma estrutura de fibra diferente. Ou seja, existe um material de extração diferente. Então, quando o nosso objetivo é expor essa fibra durante a análise, então eu preciso de um suporte para essa fibra que vai prender essa primeira parte e essa segunda parte. Essa daqui, ela simplesmente ela segura a agulha para que a parte de dentro ela possa percorrer livremente. Então, para isso, nós temos tipo uma caneta de SPME e ela é dividida em duas partes. A primeira parte é essa porca com a parte metálica e a parte preta é a segunda parte. Então, eu preciso desrosquear o conjunto e aí eu tenho o primeiro suporte, que é na parte preta, e o segundo suporte vai ficar na parte metálica. Então a primeira etapa é a gente pegar a parte preta e atarrachar a fibra de forma que ela fique fixa até o final, sempre com a mão. E a segunda etapa é apoiar bem a parte metálica. Tá? Aí eu venho e coloco a porca e aperto. Depois disso, eu tenho que fazer um encaixe. Veja que essa protuberância ela vai se encaixar exatamente no meio dos dois guias. Uma vez encaixado, eu tenho que travar o conjunto. Travando esse conjunto, eu tenho a fibra fixa dentro do suporte e o suporte dentro do ímã magnético de reconhecimento, que é isso aqui. Então aqui, ó, eu consigo já expor a fibra, que é aproximadamente 1 centímetro. Aproximadamente 1 centímetro da ponta. Ainda tá na pontinha. Bem na pontinha, isso. Então o que acontece? A gente colocou a fibra, a gente precisa tomar muito cuidado com ela, para que qualquer coisa ela pode ser danificada. Então eu vou apertar aqui. E aí eu tenho um conjunto montado, certo? Para colocar lá no instrumento, eu venho aqui, ó, no handheld, né, no controle dele. Aí eu vou no F1, que é para trocar a seringa. Ele vai baixar. Eu preciso ter um espaço liberado aqui embaixo, porque a fibra, quando ela entrar, pode ser que ela precise de posicionamento. Então eu levanto aqui um pouquinho. Coloco a agulha. Eu tenho que baixar aqui um pouquinho, ó. Então eu estou expondo a fibra. Então eu preciso tomar muito cuidado nessa etapa. Certo? Para que nada bata na ponta da fibra e quebre. Pronto. Achei a posição de imã, é. E aí eu vou apertar aqui o conjunto. Lembre-se que eu estou segurando aqui ainda, para que a fibra não fique exposta e quebre. Eu não continuo. Certo? Pronto. A montagem. A montagem é isso aí. A montagem é isso aí. Pode dar um pause? Pode. Que a fibra, ela pode trabalhar com os frasquinhos de 2, de 10, de 20, em qualquer uma das posições que nós temos as bandejas, ou dentro do forno de incubação. Uma vez trabalhando em qualquer uma dessas bandejas, o objetivo é expor na fase que me interessa. Se eu tenho uma fase gasosa, então eu tenho que garantir que ela vai estar sobre o líquido ou sobre o sólido. Se eu tenho uma fase líquida, ela tem que estar imersa 100% dentro da fase líquida. Então, a gente precisa observar que nos frascos de headspace eu preciso colocar
uma certa quantidade, caso eu venha pegar só o gás, de material respeitando o volume total do frasco. Eu não posso simplesmente chegar e dizer que vou colocar, sei lá, 15, 20 ml de líquido para tentar fazer o headspace, que eu não vou conseguir fazer, porque a fibra vai estar imensa. Acontecem as mesmas coisas para os líquidos, para os vasos de líquido. Então, existe dentro dessa maleta uma documentação. Já tiraram o seu CD, então esse CD aí já deve estar sendo visto. Existe uma documentação que não está aqui. Existe uma documentação primeiro de que fibra é, tá? Então aqui eu posso dizer que a fibra rosa, só rosa, é uma fibra de 65 micras PDMS DVB. Então, para ela poder operar de uma forma condizente, eu preciso fazer um condicionamento dessa fibra, a temperatura máxima que ela suporta e a temperatura recomendada de operação. Então, se eu pegar essa de PDMS DVB 65 micras, eu posso trabalhar entre 200 e 270 graus. E a temperatura de condicionamento 250 pelo tempo específico. Ou seja, cada fibra tem, então tem azul, tem outras cores também, né? Então Isso. cada uma tem seu condicionamento. Sim. Mas o que é importante observar é que existem várias formas de trabalhar com essas fibras. A forma inicial, vamos dizer assim, é que você faça o condicionamento da fibra e faça o trabalho com ela em um tempo específico. O que é que eu quero dizer com isso? Imagina que eu vou trabalhar com 200 análises e eu já fiz um teste, eu já tenho algum trabalho que eu posso fazer 200 análises sem precisar fazer o condicionamento da fibra. Então essa é uma opção de injeção. Eu tenho análise que acabou a análise, eu preciso fazer o condicionamento da fibra, ou seja, é a segunda opção. E a terceira opção é que você tem que fazer a lavagem dessa fibra em algum solvente. Então você tem opções distintas de trabalho com essas fibras. O nosso equipamento, ele tem as condições de fazer o condicionamento da fibra e tem as condições de trabalhar com ela em modo intermitente, ou seja, eu vou trocar só vou condicionar a cada 10, 20, 30 análises. Certo. O que vai determinar quem vai fazer isso é o que nós chamamos de ciclo do Kubic-Paul. Da mesma forma que eu tenho um ciclo para fazer injeção líquida, um ciclo para fazer injeção de headspace, eu tenho alguns ciclos que fazem a injeção do SPME. E qual é o melhor desses ciclos? É aquele que melhor se adequa às minhas necessidades. Devo não, pago o mega enquanto puder. Bom dia. Pedro, quando pode filmar a sua imagem ou você prefere que não? Pode. Porque você O SPME, ele é um modelo de extração em fase sólida. A extração em fase sólida, ela foi bem difundida quando a gente precisava fazer algumas quantificações em que a matriz ela é bem complexa. Então, geralmente, quando você trabalha com matrizes orgânicas, como sangue, vísceras ou como urina, você pode fazer uma certa extração daqueles análises que você tem interesse para depois ter uma injeção mais limpa, sem muitos contaminantes. Então, com base no SPE, foram desenvolvidos alguns materiais que fazem uma extração em uma escala bem menor. Por isso que é SPME, que é uma extração sólida, é uma extração em fase microsólida, vamos dizer assim. Então, essa fase, ela fica dentro de uma seringa. Deixa eu ver se tem uma mais colorida. Não, eu vou passar. Bom,
Então ela fica dentro de uma fibra, tá vendo? Uma seringa, que aí eu tenho tipo uma agulha, e uma parte dessa agulha, em torno de 1 centímetro, ela é um sólido. Sim. Então, dependendo do tipo de analítico que você quer e tipo de matriz, você pode estudar qual é o efeito desse sólido. Então, existe um material que é complementar a essa caixa, que ele mostra, por exemplo, qual é a faixa de tamanho de molécula que pode cada uma dessas fibras serem usadas e qual é a polaridade da amostra, qual é o tipo de classe que pode ser utilizado desses compostos, desses analíticos. Então, a gente adsorve isso nessa fibra, e essa fibra, ela tem que ser primeiramente uma fibra de, vamos dizer assim, dessorção rápida. Então eu tenho que acumular ela e rapidamente eu tenho que extrair ela para o meio, quando aplicada na temperatura desejada. Então o que acontece? Essa fibra, ela é super frágil. Uma vez eu utilizando ela e porventura ela quebre uma ponta, eu preciso descartá-la. Outra coisa que é super importante da gente ver dessas fibras é que ela tem um tempo de vida útil. Então essa fibra, vamos dizer assim, dependendo da matriz, ela pode durar 50 injeções, dependendo da matriz ela pode durar 500 injeções, 1000 injeções, isso vai depender do tipo de matriz e do tipo de analítico. Claro que aqueles analíticos que estão em matrizes mais limpas, muito provavelmente a gente vai ter algum tempo de vida útil maior dessas fibras. Então, para cada, vamos dizer assim, grupos de compostos, eu posso trabalhar com fibras totalmente diferentes. Eu já tinha mostrado. Felipe, então a cor você fala, tem um azul, tem um azul, tem um cinza, uma rosa. Cada uma dessas, ela tem um tipo de adsorvente, um tipo de fase, e cada fase dessa, ela é considerada uma cor. No outro material que eu tinha falado, ele diz para que serve cada uma dessas misturas. Que é o que deve ter aí, né? Que é o que deveria ter aqui, que não tem. Mas deve estar. Deixa eu ver se está aqui. Abrindo aqui. Então veja que aqui eu tenho as fases, que são as mesmas fases que eu encontro aqui, ó. Por exemplo, carboxem PDMS, tá aqui, ó. Carboxem. Aí tem a PDMS de 3 tamanhos, tá vendo? Aí tem o PDMS DVB, o DVB, o carboxem, DVB e o TPR. Então assim, cada uma dessas tem um tipo de polaridade, certo? E que função ela usa, se é adsorção, se é absorção, se é polar, se não é, se é bipolar. E ele diz mais ou menos qual é a faixa de range que eu vou usar. Então pode ser que eu mude a fase e aí eu tenho a dissolução de alguns compostos melhor numa fase e outras na outra. Então isso aí são estudos que existem e que o pessoal faz. Então o objetivo disso é a gente chegar e colocar em qualquer frasco, a gente colocar o conjunto dentro desse frasco. Então eu tenho a fibra, tenho um suporte da fibra, né, que a gente já tinha visto. E dependendo do vaio, eu tenho que dizer o que é que eu quero pegar. Se eu quero pegar a proporção mais embaixo, que seria, vamos dizer, líquido, ou se eu quero pegar gás, então eu tenho que dimensionar isso. Certo? Agora nunca pode bater lá, né? Nunca, não. O que não pode é ter obstrução na fibra, porque quebrou, já era. Tá? Então o que acontece? Existe, como eu tinha falado anteriormente, existem formas de fazer o condicionamento dessa fibra. Geralmente é feito com temperatura, mas pode ser feito também utilizando alguma lavagem de solvente. Você pode colocar no solvente e fazer
a dessoção, a solubilização, alguma coisa dos analíticos indesejados. Mas cada fibra é recomendado que seja feita usando uma certa temperatura. Então a temperatura para a fibra rosa que está lá montada é uma de PDMS DVB. Aí uma PDMS DVB, ela pode trabalhar no pH de 2 a 11, o máximo é 270, o recomendado é ficar nessa faixa, mas o condicionamento é 250 graus. E o tempo de condicionamento. Tá? Então assim, esse seria o condicionamento da fibra para se trabalhar com isso. Mas na hora que você está trabalhando, a gente pode trabalhar de várias formas. Ou eu vou fazer a dissorção e vou fazer a cada dessorção um condicionamento da fibra, ou eu posso fazer 50, 60 injeções, no final delas aí sim eu vou fazer o condicionamento. Tudo isso tem estudos. Tem estudos que dizem que você só pode, a cada injeção você tem que condicionar, e tem estudos que pode fazer 30, 40 injeções e aí depois condicionar. Então existem várias formas desse condicionamento, como eu tinha feito, como eu tinha falado, que é fazer a lavagem com solvente, fazer o condicionamento térmico, e o condicionamento térmico nesse equipamento é feito por esse camarada aqui. Tá? Então eu tenho que expor a fibra dentro desse buraco maior aqui e deixar o tempo que é necessário. Aí eu pergunto, para que serve esse outro buraco da frente? Passa aí? Não. Um buraco da frente. Tem dois aqui, ó. Tem esse e tem esse. Para que serve o da frente? O da frente serve simplesmente, se eu não quiser esperar o condicionamento da fibra, ou se eu quiser fazer esse condicionamento intermitente, aquela condição, eu faço 30, 40 injeções, se precisar condicionar, eu posso pegar uma fibra e colocar aqui, ó. Certo? Manualmente. Aí eu vou expor ela manualmente aqui dentro. Então o que acontece? Isso aqui é uma fibra de condicionamento manual ou uma fibra de condicionamento reserva. Enquanto eu estou trabalhando com a outra, essa aqui fica condicionando pelo tempo que é necessário. Terminou de trabalhar, eu tiro ela, boto essa, aqui está lá condicionando, eu venho colocar aqui de volta. Correto. Condicionar você quer dizer o quê? Dissolver e tirar o quê? Condicionar é você limpar a superfície da fibra. Certo. E aí geralmente é termicamente com o uso de algum solvente. Porque imagino que eu vou colocar alguma coisa dentro dessa fibra. Então eu tenho que tê-la o mais limpa possível para poder ter o máximo de capacidade de uso dela, né? Vamos dizer assim. Se eu vou fazer o condicionamento da fibra após a injeção, se eu vou fazer o condicionamento da fibra a cada 100 injeções, se eu vou injetar, ou seja, só usar a fibra para injeção e não vou ter condicionamento, tudo isso o software faz. E o que determina isso é um método que eu crio. A gente pegou um método aqui chamado SPME Teste, e eu vou editar as condições de análise, certo? Uma vez que eu já tenha deixado as condições do equipamento embaixo, que seria o GC ou massa pronto, eu tenho que editar as condições do comipau. Então aqui eu estou deixando. Vou revezar aqui para prestar uma atenção. Aqui eu estou editando o método do instrumento. Então eu estou dizendo que eu vou usar o comipau como é de costume. E aqui nessa janela é onde está o segredo do que é que ele vai fazer. Tá? Por quê? Porque eu tenho a fibra ela vai de 0 a 36 microlitros, mas na verdade isso daqui é o tamanho total da fibra.
Então quando eu digo que eu vou de 0 a 36, é esse camarada aqui, ó, tem 36 milímetros, certo? Então se eu estou dizendo que eu vou a 25, eu vou expor dentro de algum lugar 25 milímetros. Então ainda ficaria uma parte para chegar no mínimo. Certo? Aqui eu preciso dizer que tipo de seringa eu estou usando. Nesse caso é uma fibra, está informado corretamente. E aqui eu tenho o que nós chamamos de ciclo. O ciclo, ele determina o que vai ser feito no sistema. O ciclo, ele me informa se eu vou só injetar, se eu vou fazer agitação, ou seja, se eu vou pegar um frasco aqui, colocar aqui, agitar e coletar da fibra dentro desse frasco. Se eu vou coletar exatamente daqui, se eu vou coletar e depois eu vou vir fazer o aquecimento aqui atrás. Então tudo isso é determinado pelo ciclo que tem aqui. Nesse ciclo nós temos 5 opções de ciclo. Então cada um faz uma coisa. Por exemplo, aqui ele vai fazer a agitação, vai fazer o aquecimento e vai fazer o condicionamento de fibra. Certo? Nessa ordem. Ele vai agitar, aquecer e fazer o condicionamento de fibra. Esse aqui ele vai agitar e vai aquecer. Ou seja, ele vai pegar o frasco lá e vai voltar para cá. Esse daqui ele vai agitar e aquecer, só que esse aqui é especial. Não sei porquê, precisaria olhar. Esse aqui ele só vai aquecer e esse aqui vai ser fora da bandeja. Ou seja, ele vai ser lá, provavelmente. Então aqui, vamos lá. Deixa eu pegar esse aqui. Esse daqui, ó. O SPM é out of tray. Isso. Ele está dizendo aqui que ele vai pegar o vaio, vai entrar 22 milímetros dentro desse vaio. Certo? Porque o vaio, ele tem 2 centímetros, eu acho. Não. O vaio é maior. O vaio é maior. Aquele vai é maior. É 3.2, eu acho. Aquele vai. Não, esse aqui, ó. Ah, esse é pequenininho. Esse daqui deve ter uns 3 centímetros. É, no máximo. 30 milímetros. Então, ele está dizendo que vai pegar o vaio e vai imediatamente entrar 2.2 centímetros dentro do vaio. Eu tenho vários modelos de ciclo aqui e esses modelos eles vão me dizer o que é que vai fazer. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma penetração no vaio de 22 milímetros. Então eu vou expor, vou entrar com a agulha a de fora 22 milímetros, certo? Vou entrar com a agulha 22 milímetros. Depois disso, eu tenho... Oi? Aí eu tenho o tempo de extração, que aí vai ser o tempo necessário para extrair aquela amostra de dentro, do líquido ou do gás. Depois ele vai me dizer aonde é que ele vai jogar essa amostra, que no caso é no injetor 1, que é o injetor frontal ali. Depois que ele injetar, ele vai dizer quanto ele vai entrar no injetor e qual é o tempo que ele vai ficar lá. Certo? Certo. Eu só vejo depois você me traz como você chegou a essa tela. Aqui, ó. Deixa eu cancelar tudo aqui. Isso é no método. Certo? Você pode vir aqui, ó, método, editar o método inteiro. Ou você pode vir aqui nesse lápis. Aí você escolhe o que vai editar. Tá. Se você vai editar tudo ou se você só vai editar o instrumento. Então eu só quero instrumento, eu dou um OK. Aí aqui é que ele está dizendo que vai usar o CTC no injetor e o massa estão na posição da frente. Ou seja, essa primeira casa e a parte da frente aqui. Certo. E aqui está o ciclo, né? Aí o ciclo. Aí vamos dizer, eu quero outro ciclo, eu quero um ciclo aquecido, certo? Então, o que ele está dizendo? Eu vou pegar o vaio, vou fazer uma pré-incubação desse vaio por um tempo X. Depois disso, ele vai incubar nesse tempo tantos graus,
que no caso ele pega o vaio lá e transfere para cá, para esse forninho. E aqui é basicamente a mesma parte. Certo? O que muda é esse GC Runtime aqui, ó. Por que isso? Porque o GC Runtime, ele vai caracterizar do começo, certo? Ao final da análise. O começo da análise, ele vai ser a preparação do vaio, mais o tempo de corrida, mais o resfriamento. Então tem que levar tudo isso. Então supondo que o meu GC ele vai correr 10 minutos, certo? Ele correndo 10 minutos, eu levo 2 minutos para resfriar ele, supondo. Geralmente a gente dá de 2 a 5 minutos. Então eu já tenho 12. Só que eu preciso incubar o vaio aqui dentro 20 minutos. Então eu tenho 20 mais 10 mais 2. Daria 32. É esse tempo aqui total. Ok? Por que isso? Porque ele vai tentar otimizar o tempo nas injeções futuras. Então, enquanto ele está aquecendo o frasco 20 minutos, eu estou injetando a amostra e estou esperando o mínimo de tempo possível para coletar a outra amostra. Então, termina uma injeção, eu já inicio outro. Então, eu não precisaria ficar. Corre, espera mais 20 minutos. Corre, espera mais 20 minutos. Não. Ele vai pegar e vai dar intervalos de 12 minutos, que é o tempo que a gente colocou. É o tempo que o GC corre e esfria. Na próxima etapa do ciclo, que é esse agitado e aquecido, ele tem a mesma coisa aqui, ó. Só que agora eu digo se eu quero agitar o recipiente aqui ou não. Se eu quero agitar, quanto tempo ele vai ficar agitando e quanto tempo ele fica parado. Ou seja, ele agita, para, aí roda para o outro lado, agita, para, aí roda para o outro lado. Aí fica fazendo esse movimentos de um lado e para o outro com intervalos de off. Aqui, ó, desse state off. Então ele vai agitar de um lado 5 segundos, parou e volta mais 5 segundos. E aqui é o restante, igualzinho. Aí vamos ver esse especial. O especial, ele aqui tem a mesma coisa de agitação e de incubação. Aí ele diz aqui qual é o needle penetration, qual é a exposição da fibra. E aqui é a mesma coisa. Certo? Isso. Só que o que acontece, ele desmembrou aqui, ó, esse 54, ele desmembrou em 2 unidades, e esse 22 ele desmembrou em mais 2 unidades. O especial, né? O especial. Então o que é que ele fez, ó? Ele botou a penetração da agulha de fora no vial, mas quanto ele vai empurrar a seringa. Da mesma forma que ele fez para cá, ó. Quanto ele vai empurrar e quanto ele vai expor a seringa. Certo? E esse agite com condicionamento de fibra, ele seria exatamente o final, né? Então ele vai agitar, certo? Ele vai agitar, vai aquecer, vai agitar, vai extrair, depois que dissolver, ele vai fazer um condicionamento no fibra normal. Certo? Que é nessa caixinha aqui, ó. Aí o que acontece? Eu vou fazer o condicionamento final da fibra. E aí aquele tempo total de corrida, ele vai aumentar mais esse tempo de condicionamento. Aí eu pergunto, como é que vocês estavam tentando? Se era pegando esse frasco aqui e transferindo para cá, ou tentando pegar nesse frasco aqui? Não, era no maior. No maior, né? Era no maior. No maior. Com certeza, só tentamos no maior. Pronto. E tinha até uma coisa que dizia que o frasquinho, o vaio, não sei porque, tinha que ser de rosca. Não, isso daí é relativo. O que ele precisa ser é magnético. Se ele for magnético, tá tudo certo.
Algumas informações básicas desse frasco, certo? É que ele não pode ter sobressalência aqui nessa ponta. Porque se ele houver sobressalência, ele vai bater na hora que for colocar o vaio nos lugares e pode parar, dar um erro na análise. Então, vaios desse tipo aqui, ó, essa sobressalência aqui não pode existir, tá? Porque se ele pegar errado, ó o vaio como tá torto. Então a gente já teve vários chamados que a questão era essa aí. E aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso talvez tentar amassar essa ponta aqui antes de colocar o frasco para análise. Ok? Ok, tranquilo. Tranquilo? Ele disse que o método que estava sendo usado Era inflamável. era um método de inflamáveis. Mas não era SPME, era o método Headspace. Inflamáveis traços. Então vamos lá. Você fala para pegar os parâmetros. É? Ah, sim. A análise em si vai ficar a mesma, né? Certo. Na parte de baixo. O que a gente vai adicionar é o restante. Inflamáveis traços. Esse aqui? Tem um traço, que é para quantidade de lotes. E tem Esse inflamável. é esse, né? Headspace. Ai, tá usando mais o traço. Porque o nosso problema é detectar. Agora, diga-se de passagem, Aham. que muitas coletas são feitas assim. Você imagina, você tem um incêndio e você tem, claro, você teve combustível, iniciador, só que é volátil. E às vezes o cara pega lá o material combusto, quase praticamente carbonizado. Eu E trabalhei com ainda isso já. molhado. Eu trabalhei muito com isso. Como é que Inclusive, é meio difícil é pegar. difícil pegar. E outra coisa, na época que eu trabalhei com isso, a gente tinha dois tipos de amostras que chegavam pra gente. A gente chegava algumas amostras nesse estado, molhado e tal, queimado e tudo mais. E tinha as amostras que eram teste de explosivos. A gente fazia essas análises. Então o que acontece? A grande dificuldade é você contrabalancear a quantidade de amostra com o que é detectado. A capacidade de detecção. O Isso. tamanho, basicamente. Então o que acontece? Para você fazer isso, primeiro, você tem que ter a técnica adequada. Eu acredito que você já tem a técnica adequada, que é um GCMS. Ele consegue bem no nível de traço. A segunda coisa é a gente, apesar de ser uma matriz que tenha talvez lá o que nós desejamos, os traços dos compostos, a gente tem que tentar minimizar ao máximo o efeito da matriz. Por quê? Porque alguma parte que não foi completamente queimada, ela pode vir junto com a amostra. Então essa parte queimada, ela pode ter algum solvente residual, pode ter alguma amostra que já existe lá dentro. A gente precisa ter integridade da amostra. Se a gente tivesse condições de ocorrer um incêndio, na hora que o perito fosse pegar, já lacrar esse material, a gente teria uma integridade bem maior. Eu não sei como é que é feito aqui. Se a amostra vem no saquinho e não chega no saquinho, aqui eu tenho que dizer assim, eu vou pegar essa fração e colocar lá dentro. Ela vem no saco. Eu acho que eu tenho até um link que vou lhe mostrar. Vem no saco. Aí, essa toda a questão, Felipe, que eu sempre estou aqui discutindo. Também, vamos dizer aspas, se não tiver o resíduo, se não tiver nessa matriz, se a combustão for completa, não tem jeito. A gente está porque é um resultado muito negativo. Mas esse resultado vai depender muito também da qualidade da coleta. Sim. E além disso tudo, você tem que garantir que você configurou o instrumento para fazer aquela análise. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente precisa iniciar com o que é mais fácil, que é mais comum. No meu ponto de vista, era por onde eu começaria. Eu faria algumas simulações para tentar, por exemplo, fazer uma queimada controlada dentro do laboratório, usando diesel, usando gasolina, Mas usa gasolina. usando etanol, usando algum outro solvente, tipo água raiz, alguma coisa assim. É mais gasolina, é o mais comum. Sim.
Mas aí o que acontece? Eu preciso desse resultado para fazer tipo um fingerprint. Ou seja, tem uma impressão digital de qual rastro ele deixaria. Certo. Então nós estamos aqui. Bom dia. A gente está explicando aqui um método. Agora está no meio. Porque está no meio da explicação. Tá bom. Vai terminar hoje. Você tem. Que hora, Felipe? Eu espero, eu vou ver o que é que está ocorrendo. Certo. Mas eu espero que daqui a 1h30 no máximo a gente termine. Certo. Viu, Cris? Você fez. Desculpa aí. Não tem problema não. Tá? Então o que acontece? Esse dado inicial ele é super importante, porque se eu faço uma queimada controlada parcial e faço essas injeções, eu tenho uma ideia se minha coluna, por exemplo, é adequada, se eu deveria trocar essa coluna, se eu posso usar Headspace, se eu posso usar SPME, e principalmente no SPME porque eu preciso testar que fibra melhor se adequa à minha análise. Existe uma ideia de que com um equipamento desse você consegue fazer tudo, e não é bem assim. Felipe, então isso. Não é bem assim, você tem que fazer às vezes, e para esse tudo, vamos dizer, que você tem que procurar, você tem que saber exatamente como você tem que proceder, para poder deixar o equipamento pronto e máximo de utilizado possível para análise. Pelo que eu vejo aí, isso é um trabalho, é um estudo, e também, eu não vou dizer que é a longo prazo, mas não é a curto. Não é a é médio. Não é curto. O que você pode fazer é deixar o equipamento preparado, gerar uma quantidade de amostra suficientemente grande para fazer uma batelada de testes contínuos, vamos dizer assim, né? Passar, sei lá, uns 3 ou 4 dias. Eu vou dizer a você que para você migrar, o Headspace é mais simples porque você só faz a aspiração do gás e injeta. É muito simples. O Headspace é. Mas qual é a temperatura que você está usando para fazer a aspiração? Se a temperatura for baixa, mesmo você cheirando lá, você talvez não vai conseguir pegar alguns compostos. Assim, vou pedir até João, se puder, dá uma geladeira, tem meu nome, tem logo uma amostra no saquinho, só para mostrar ele como é que vem. De inflamáveis, tem logo uma logo na frente. Bom, 2014. vamos só voltar aqui. Sim. Eu peguei um método inflamáveis, traço, e vou salvar como ele, certo? Certo. Aí eu vou colocar, em vez de HS, eu vou colocar SPME, Ah, beleza. tá? Esse Pronto. Aí ele já salvou aqui e agora nós vamos editar o instrumento, certo? certo. Aqui exatamente a mesma coisa que estava. Aqui ele está usando uma seringa, vou mudar aqui para fibra, vou dizer o volume dela, 36, e agora a gente vai escolher esse camarada aqui. Ali, ó. Foi isso, foi isso. Aqui. Foi isso, Uhum. bem assim. Tá tudo molhado aqui. Às vezes você. No começo eu não achei que não tem indício nenhum de combustível. Porque às vezes quando vem gasolina, você sente o cheiro, você. O que está acontecendo? A maioria dos que eu sinto o cheiro, quando eu coloco no método, tá. Mas tem alguns que a gente sente o cheiro forte na matriz. Também pode ser a contaminação da própria geladeira. Está cheio de coisa. E aí quando a gente vai botar aí na negativa, a gente fica numa sinuca de bico, né? Ele está sentindo, agora não tem realmente, se você abrir, eu fiz isso, deu negativo. O Headspace aí. Então depois, talvez quando você condicionar, você vai tentar botar de novo. Era bom pegar aqueles que você sentiu o cheiro e que deu negativo e fazer com eles. Pronto. Mas aquilo que eu te falei, é interessante você criar um perfil de análise. Se é gasolina, vamos tentar pegar um perfil de gasolina e fazer, talvez por líquido, por Headspace você acha que já tem, né? Por Headspace acho que você já tem, e tentar fazer ele pelo SPME. Para diesel fazer a mesma coisa. Para etanol, para tina, algum solvente, fazer, porque aí você deixa uma matriz de comparação.
Quando você vê que é gasolina, geralmente você não vai para a composição total da gasolina, você vai em cima de alguns compostos que existem na gasolina. Alguns hidrocarbonetos. Alguns hidrocarbonetos, aí você vê 5 a 10, 5 a 10, 5 a 12 no máximo. E aparece alguns também. Alguns cíclicos, benzeno, tolueno. Sim. Né? Sempre aparece. Sempre aparece. E aqueles da faixa de sempre vai pitando. Isso. Aí o que acontece? Eu já fiz uma queimada para mostrar como é que funcionava para uns clientes. E aí a gente usou tina. No tina a gente só encontrava 2 ou 3 picos. Tem tolueno, né? Tolueno é uma água rara. Tinha alguns tolueno, e alguma coisa mais pesada. Eu acho que era, talvez tirei. Então vamos lá. Eu escolhi o ciclo que eu quero. A gente vai incubar, sei lá, vamos colocar 120 segundos só pra gente ver o funcionamento do ar, tá? Depois disso ele vai incubar. Deixa eu ver qual é a temperatura. Então, você fala incubar, é o tempo de incubação. O incubar o vaio, né? O incubar o vaio, ele vai tirar ele lá e vai colocar ele aqui, E ó. aí? Incubação Aqui. O tempo Isso. com a temperatura. Isso. Aqui, ó, ele tá 60 graus, tá vendo? Tô. E a temperatura de stand-by tá 50. Eu vou botar 60. Deixa assim. Então a incubação vai ser 60 graus. Ele é 60 graus se você está usando esse método de traço e a incubação aqui está 60 graus, ele não vai pegar solventes pesados, tá? Então você tem que colocar 100, 120 graus, 110 graus, apesar que você vai formar muita água, muito vapor de água, mas tem alguns compostos que são acima disso. Por exemplo, hexano, a temperatura de ebulição dele deve ser em torno de 50 graus, 55. Só que o octano C8, ele já é em torno de 70 graus, então ele já não pegaria octano. Ah, entendi. Então tem que ser a temperatura de incubação maior, né? Tem que colocar uma temperatura de incubação maior, 100 graus, 120 graus. Então aqui, ó, eu vou deixar 2 minutos, uma temperatura de 60. Vou fazer a incubação, sei lá, mais lenta, 250 RPM, certo? A penetração vai ser 22 milímetros. O tempo de extração eu vou colocar também 120 minutos. Ele vai dissolver para o GC1 em 54. O tempo de dessoção também quero que seja de 120 minutos. E o tempo de condicionamento de fibra vai ser 120 minutos também, 2 minutos, só pra gente ver como é que tá funcionando, certo? O tempo de corrida, deixa eu ver aqui só um instante. Tá. O tempo de corrida dá 28 minutos e meio, certo? 28 minutos e meio, então daria 30 minutos, com mais 2 de resfriamento, 32. Com mais 2 de dessoção, 34. Com mais 2 de incubação, 36. E com mais 2 de extração, 38. Então vamos colocar 40 minutos no total. 40 minutos vezes 60. 240. 2.400. 2.400. Ok? Segundos. Então aqui eu vou dar um OK. Eu acho que é por causa do... Eu não entendi uma coisa. Diga. Só tem uma dúvida. Não precisa botar a tela não. Você falou que a incubação... Só um instantinho, viu? Eu vou fazer como se fosse... criar um novo A método. incubação, a temperatura 60, não vai pegar aqueles hidrocarbonetos de maior massa molar. Sim, E que maior temperatura de ebulição? sim. Lembra-se sim. Então, se abriu ali 300. É porque, como a gente pegou um método que é SPME, aí ele fica dando... Deixa eu colocar de novo aqui, tá?
Qual era o tamanho, qual era a condição que tava lá? Ó, Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é o headspace, né? A temperatura que vocês estão usando de incubação para ver resíduo de incêndio é 60 graus. Isso aqui não vai conseguir pegar algo muito pesado. Se vocês conseguirem pegar até agora, vocês foram muito sortudos. pegando. Muito sortudo. Muito sortudo mesmo. Coração. Então podia mudar logo. Na verdade, o segredo de tudo é a gente estar estudando quais são os melhores parâmetros para otimizar o método. É o que a gente quer, né? Eu vou ter que criar um método novo. Uhum. Parão. Pronto. Já tá faltando. Aqui eu não mexi em nada, certo? Não vou mexer em nada. Hisense. Não vou mexer em nada, certo? Vou usar tudo o que foi usado. Solvente de lei 0. Salvar um método, certo? Aí agora a gente vai injetar uma amostra. Pode ser aqui mesmo? Não, muda a pasta. Browse é química. Vai para a pasta química. Desce aí rapidinho que você vai encontrar química. Só dividir Não, aqui. química. Augusto. Pronto, pode abrir uma pasta. 25, 7. Opa. É interessante, Augusto. Oi. Ok. É interessante, de tempos em tempos, copiar esses dados, colocar numa outra pasta, porque o software fica às vezes começa a ficar apertado. Vou colocar aqui o teste. Certo? Uhum. Aí o sample nível eu vou colocar a mesma coisa. Sample amount, clicar, não precisa. Qual é o número dessa bandeja aí? Qual? Essa aqui? Sim. 3. 3. O vial tem Aí algum... tem que ver, tem a numeração aí embaixo. Né? Tem. Bora botar um vial vazio? 16. Tem algum... Esse aqui. Ah, você quer botar um. Você quer que eu pegue um novo? Eu acho que era melhor. Eu botei um branco ontem aqui, vazio. Branco? Tem Maiana também. Esse tem aí? branco aí. Eu tinha um branco. Porque o branco é só o A mesmo, não tem. Eu botei um branco ontem aqui. Esse aqui Lá foi no bem. fundo. Olha aí. Pronto, beleza. Agora qual a Vai posição ali? É um, né? Vai number 1, durante método, ok, mano. Aqui, ó, ele está dizendo que ele tá aguardando a temperatura, tá em 50, tá vendo? Vai para 60. Essa temperatura tá aqui. Essa temperatura de 60. Temperatura 60 tá ali. Daqui, né? Daí. Só que o que acontece? Essa temperatura desse forninho, desse daqui a gente não configurou, certo? Mas eu vou ensinar ainda pra gente configurar.
Ele tá, é do agitador. Agitator é esse camarada aí. Aqui é o Needle Hitter. Needle Hitter e beleza. É rápido, né? Tá indo para 58. Ó, ponto de ebulição do benzeno, 80 graus. 60 graus você não pega benzeno. E benzeno é um dos constituintes mais fáceis de você pegar na gasolina. Quando vai fazer esse tipo de... Hã? Esse vai ser muito interessante. Ah, é. É muito interessante. Acho que aí eu vou parar um pouco a filmagem. Não precisa, né? Análise aqui, não foi isso? Foi. Levando em consideração 2 minutos de resfriamento, certo? Certo. Então a gente precisa colocar essa informação também no GC e no massa. O tempo de corrida aqui é 28 minutos e meio. Então precisa aumentar esse para ficar com 40 minutos, certo? Certo. Então aqui eu tenho 20, tem que colocar mais 11,5. Vai ficar uns 40 minutos, certo? Não, é menos. Por quê? Porque 2 minutos não é para resfriamento, lembra? Fechei em 38. Por que isso? Porque se eu colocar o tempo de incubação muito grande, eu preciso fazer as correções. Certo? Preciso fazer as correções. Desculpa, eu estou errado. Me perdoe. Vamos começar de novo. Começar de peso. Você tem um